Olá pessoal, tudo bem? O professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos conversar com a minha estimada colega e amiga, professora Michele Martins, lá do curso de Direito da UBRA Canoas, e nós vamos falar hoje na nossa live a respeito do Estado Democrático de Direito e dos estados de exceção, né? O Estado de defesa, o estado de sítio, essa nova situação, ou melhor, essa situação bem atual que a gente está vivendo, que são, né, essa situação de emergência, ou estado de emergência, como alguns chamam, e o estado de calamidade pública, né? São temas bem atuais agora nesse momento de pandemia e de reclusão, né, que nós estamos todos aí em casa. A professora Michele está entrando aqui, eu vou convidar ela para participar. Boa tarde. Bom, o pessoal está entrando aí, abração para todo mundo. Bom, pessoal, enquanto a professora Michele dá uma melhoradinha na conexão ali da internet, vamos ver se ela consegue, eu vou adiantando, né? Bom, o Estado Democrático de Direito, ele está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, né, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E tem como fundamentos. Bom, aí segue os incisos. Aí, professor, já melhorou bastante a conexão. Melhorou bastante. Tá? Isso aí. Então, a nossa Constituição ela não fala muito em Estado Democrático de Direito. Aliás, em Estado de Direito, ela não menciona nenhuma vez essa expressão, né? Menciona essa expressão Estado Democrático de Direito e depois fala muito de Estado Democrático. E essa é a condição de normalidade em que a gente tem a garantia dos direitos, dos direitos fundamentais e demais direitos sociais, né, professora? E existem algumas exceções, em situações assim que fogem à normalidade, né? Como agora a gente está vivendo, né, professora? Estava conversando com a senhora e aí tivemos essa ideia de fazer essa conversa a respeito dessa live, né? A respeito dessa situação que envolve, né, o estado de emergência, ou a situação de emergência, melhor falando, e em seguida a gente vai falar sobre isso, e o estado ou situação de calamidade pública, né? Mas para a gente poder entender melhor o que seja a situação de emergência e o estado de calamidade pública, quem sabe a gente começa separando o estado de defesa e estado de sítio dessas outras duas situações, professor. O que a senhora acha? Poderia explicar para nós, então, o que é estado de defesa e estado de sítio, em que condições, quem pode declarar e em virtude de que se declara essas duas situações? Sim, claro, professor. O que acontece, né? Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, como o professor estava falando, em que nós temos regras bem estabelecidas, instituições que vão garantir essa nossa democracia. Porém, existem situações que fogem à normalidade e que pode ser o que a gente chama de sistema constitucional de crises. E nisso entra o estado de defesa e o estado de sítio. E quando que eles podem ocorrer, né? O estado de defesa, ele é um pouquinho mais ou menos que o estado de sítio, eles são situações, são estados de exceção, então são coisas bem complicadas, porque vão se restringir direitos, então eles têm que ser feitos só realmente quando não está conseguindo controlar a ordem constitucional. E o estado de defesa, ele pode ocorrer em duas hipóteses, né? Que ele pode acontecer quando está tendo uma instabilidade institucional muito grande, ou então quando existe uma calamidade de grandes proporções da natureza. Essas são as duas causas que podem possibilitar o estado de defesa. Já o estado de sítio, ele é um pouco mais rigoroso e ele vai poder ocorrer em 4 hipóteses. Que hipóteses são essas? Se houver uma comoção de grave repercussão nacional, ou então se o estado de defesa se mostrar ineficaz, e se houver guerra ou uma ameaça internacional armada. Essas são as hipóteses. E o que acontece? No estado de defesa, o presidente decreta, mas tem que encaminhar para o Congresso Nacional autorizar. Enquanto no estado de sítio, ele só vai poder fazer essa aprovação se o Congresso Nacional concordar. E nas duas hipóteses precisa ter a maioria absoluta do Congresso Nacional, que significa dizer que tem que ser metade mais um dos membros.
Então, é realmente bem rigoroso, porque a gente vai estar limitando liberdades e direitos individuais. Uhum. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, então, já são diferentes dessa situação de emergência, ou estado de emergência e estado de calamidade, porque, no caso, o presidente é que pode declarar estado de defesa e estado de sítio, né? E necessita da aprovação do Congresso Nacional. Essas duas outras situações, né, que é estado ou situação de emergência e estado de calamidade pública, essa aí, mesmo governadores e prefeitos podem declarar também, professora. Isso, exato. Até porque, né, o que acontece? Se a gente for analisar as competências constitucionais, tudo que é interesse local é do município, o interesse regional é dos estados. E como a gente vive num país muito extenso, com realidades muito diferentes, a situação, por exemplo, de Porto Alegre pode não ser a mesma de Manaus, que pode não ser a mesma de Fortaleza. Então, sim, dependendo, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, agora até teve a decretação de emergência em razão da estiagem, né? Não do coronavírus. É porque verdade. Existem peculiaridades. Sim, interessantíssimo mesmo. É verdade. Não tinha me dado conta, mas teve outras situações também, né? E me diga uma coisa, quando a gente estava conversando, né, a respeito desses temas mesmo, eu estava estudando isso aqui e há uma confusão terminológica, né? Porque a questão do estado de calamidade pública, alguns autores aceitam essa terminologia, outros não, né? Eu fui ver na legislação agora que foi feita em razão da pandemia, ela cita, de fato, o estado de calamidade pública, por exemplo, deixa eu ver, eu estou com ela aberta aqui, no Decreto Legislativo número 6 de 2020, decreto a ocorrência de estado de calamidade pública, que é o decreto que vai regular, em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, em virtude do artigo 65, né? Então tem afinal de contas, estado de calamidade pública, estado de emergência ou situação de emergência, porque a própria Constituição não fala em estado de emergência, e eu tenho a impressão que também não fala em estado de calamidade pública, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal fala em calamidade pública, mas também o decreto esse do presidente agora, né, que instaurou essa situação, falou em estado de calamidade pública. Afinal de contas, qual é a terminologia? Como é que funciona isso, professor? O que acontece, né? Existe uma grande confusão de nomenclatura, especialmente em relação ao estado de emergência. Porque existe o que a gente chama de situação de emergência, mas muitas pessoas, até mesmo pessoas que estudam o estado de exceção, se referem ao estado de exceção como sendo estado de emergência. Mas existe também as pessoas que vão se referir ao estado de emergência como a situação de emergência. O coronavírus aqui no Brasil já tinha sido decretada essa situação de emergência, porque já existia essa possibilidade de risco de danos à saúde e à população. E existe as pessoas, né, que se referem ao estado de exceção como sinônimo de estado de emergência. Tem um professor da Universidade da URJ, que é juiz federal, que é o Marcelo Leonardo Tavares, e ele fala em estado de emergência como se fosse o estado de exceção. Mas aí, nesse caso, não seria a situação de emergência, que a situação de emergência, ou também tem pessoas que utilizam o estado de emergência como, por exemplo, quando a OMS decretou a questão da situação do estado de emergência em função do coronavírus, lá no início, né, quando ainda não existia toda essa repercussão. E o que acontece aqui também é em relação à calamidade pública, né, que a calamidade pública é quando pode apresentar graves danos. E o que acontece aqui? É porque a nossa lei de responsabilidade fiscal ela é bem rigorosa e ela vai estabelecer que os entes, né, municípios, estados, União, eles precisam ter diretrizes traçadas tanto no plano plurianual, que é aquele que vai durar 4 anos, como na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias, para que a população tenha acesso ao sendo empregado dinheiro. E também vai ter anexo de metas fiscais, riscos fiscais, e lá eles têm que prever todo o crédito que vai ser gasto, né? Então, e daí existe possibilidade para, por exemplo, casos de calamidade pública, se fazer um crédito adicional, um crédito extraordinário que se chame porque acontece algo que não estava previsto, que é o caso agora, por exemplo, do coronavírus.
Sim. Aí Então, lembrei, ah, lembrei a questão dos estados e dos municípios também, né? hum, Eles podem decretar essa questão da calamidade pública dependendo da sua realidade. Que, uhum, por exemplo, agora uma coisa que o pessoal fala é a questão dos leitos dos hospitais. Que, por sim. exemplo, eles falam que São Paulo tem muitos casos, mas tem leitos suficientes, ao contrário da região norte. Uhum. Hoje eu estava vendo, eu acho que em Fortaleza eles já têm fila de espera, tá faltando já 38 leitos. Esses números variam de hora em hora, né? Mas eles já têm fila de espera e as pessoas já não têm mais como serem hospitalizados, ou pelo menos receberem os atendimentos da UTI, respiradores, né? E tá uma situação complicada porque eles estão construindo um hospital de campanha lá, mas eles ainda não têm os respiradores e não chegou. Eles importaram da China, mas não chegou. Então, eles vão ter uma situação bem complicada mesmo, que nem a senhora está colocando, né? Mas, e eu lhe perguntaria, então, a gente eu poderia falar assim, a situação normal é o Estado Democrático de Direito, né? Onde nós temos garantias fundamentais, né? O princípio da legalidade, em que o cidadão, a pessoa privada, pode fazer tudo que não é permitido, tudo que não é proibido, e o Estado tem que fazer tudo que é permitido, né? E temos as garantias, os direitos fundamentais que estão inscritos lá no artigo 5º e nos seus incisos, direitos sociais, né? Direito ao trabalho, a previdência, né? E uma série de garantias que a gente tem constitucionais. E aí há essas exceções, né? Que tem essas questões aqui do estado de defesa e estado de sítio, que apenas podem ser decretados pelo presidente da República e exigem aprovação depois do Congresso Nacional e do Conselho de Defesa Nacional, que nem está aqui no artigo 136 e 137 da Constituição Federal, mas tem essas outras duas situações aqui, da situação de emergência e do estado de calamidade pública, né? E aí, nesses últimos casos aqui, a gente está vendo também, né, que ultrapassa a questão só da seara da responsabilidade fiscal, que é uma questão importante também, né? Se a gente for pensar em termos de administração pública, né, quando a gente tira essas amarras aí da responsabilidade fiscal, o administrador público fica livre de várias questões que garantem a probidade da administração pública e também, né, fica livre para efetuar gastos aí que a gente está vendo que extrapolam, né? Mas e a questão dos direitos fundamentais, ela está sendo afetada? A gente vê coisas assim bem assustadoras hoje, né, professora? Eu digo assim em termos de ir e vir, isso todos nós, né? Mas também liberdade do trabalho. A gente conversava várias né, situações. Como é que a senhora enxerga esses... Eu vejo, assim, principalmente as liberdades estão sendo afetadas, né? O que a senhora tem para nos falar aí a respeito das liberdades nessa situação de exceção que a gente está vivendo, né? Sim, é uma questão bem complexa, né, que demanda bastante reflexão, bastante debate, porque de fato nossas liberdades individuais estão sendo restringidas de uma determinada forma a partir do momento em que se restringe, por exemplo, estabelecimentos comerciais de abrir, isso é uma restrição ao direito de liberdade. Teve também a questão dos decretos municipais que proibiam o trânsito de idosos, falando que poderia haver prisão, que poderia haver multa em algumas determinadas cidades. Até nós comentávamos, né, que teve um senhor idoso aqui de Porto Alegre que ingressou, inclusive, com habeas corpus contra o prefeito, porque ele disse que ele queria o direito dele da liberdade de ir e vir. E também acho que a gente conversava sobre a questão dos governadores que estavam pedindo dados para as operadoras de telefonia em relação às pessoas para verificar se haveria aglomeração em determinado local ou não. E agora também me lembrei acho que foi no Rio de Janeiro, que tinha uma moça correndo na praia e que foram restringir e dizer que iam prender ela. E o que acontece, né? Várias questões que a gente precisa analisar aqui. Primeiro, que a gente está tratando de um direito fundamental, que é a saúde pública. Que talvez não existe hierarquia entre os direitos, mas certamente a saúde é um dos mais importantes. Outra coisa importante, a gente não pode restringir a liberdade das pessoas, também é um direito fundamental, que também precisa ser sopesado e analisado aqui no caso concreto, mas a administração pública possui o que a gente chama de poder de polícia, que é a possibilidade de restringir e frenar os direitos e liberdades em prol do interesse coletivo, porque o direito administrativo vai se basear totalmente na supremacia do interesse público. Eu posso limitar direitos individuais, em certos casos,
para aumentar o interesse coletivo. Mas aí aqui também existem limites muito tênues até onde o Estado pode ir, onde não pode ir, porque existem pensadores, doutrinadores, enfim, que vão defender que essas liberdades só podem ser restringidas em um estado de exceção. E nós não estamos vivendo num estado de exceção, e também é muito complicado. Eu sempre vejo com restrição quando o Estado vai tirar a liberdade das pessoas, porque isso rapidamente pode se enveredar para um outro lugar que talvez não seja o ideal, né? E a gente precisa muito do fortalecimento das nossas instituições. Tanto que acho que foi pelo meio de março que, se não me engano, a presidência solicitou se poderia, não poderia decretar o estado de sítio. E aí a OAB, inclusive, fez um parecer falando que não, que a gente consegue combater a epidemia dentro das nossas regras constitucionais e democráticas. Mas é interessante, né, professora? Eu, assim, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, assim, a principal que todos nós estamos vivendo, né, e somos pessoas novas, mas eu nunca tinha passado por uma experiência, assim, do Estado nos deter em casa, né? Quer dizer, hoje em dia praticamente somos proibidos de sair de casa. Então, a mais evidente é a liberdade de ir e vir. Mas eu vi, e de fato, como a senhora falou, a gente vê que as pessoas estão sendo multadas ou detidas e encaminhadas para a delegacia, mas tem situações que as pessoas são detidas e acusadas de desacato e desobediência, resistência, e são encaminhadas à força. Eu acho que a senhora deve ter acompanhado, né, que pegaram, eu não me lembro exatamente qual foi a cidade, mas por uma ordem, até foi a guarda municipal, por uma ordem lá do prefeito do município, que tinha proibido as pessoas de sair. Eles conduziram a senhora que estava sentada num parque ali, sozinha, à força, né, algemaram ela, e foi um negócio extremamente violento, assim, né? Trataram ela como o pior dos criminosos, assim, né? E também tenho visto situações aí, acompanhei em Santa Catarina uma situação que envolve, no caso, a liberdade religiosa, que houve a proibição dos cultos religiosos, né, que tivessem reunião de público, né? Então, mas o que chamou atenção é que, em função dessa proibição de reunião para cultos religiosos no estado de Santa Catarina, eles descobriram que tinham 5 pessoas rezando dentro de uma casa lá, e os policiais ingressaram na casa e detiveram as pessoas também, porque eles consideraram que aquilo ali era um exercício coletivo de religião, lá, um culto coletivo, e aí detiveram as pessoas e impediram elas de realizar. Mas a gente está vendo também comerciantes, né? Tem uma questão da liberdade do trabalho, né, professora? Que estão, né, o pessoal está, não só umas profissionais liberais, comerciantes, estão sendo impedidos de exercer o seu ofício, né? Como é que a senhora enxerga isso? Porque não há, de certa forma, assim, eu entendo a questão da saúde pública, e de fato é um princípio, né, a saúde pública e até a dignidade da pessoa humana, se for pensar em última análise, mas esses outros valores estão em jogo também, né? E chega uma hora que a pessoa não consegue ganhar o próprio sustento, não pode mais exercer o trabalho ou exercer a sua religião. Será que, como é que fica esse, né? Um prefeito pode tomar uma medida tão drástica assim a seu juízo? O que a senhora acha, né? E como é que ficamos diante das arbitrariedades, professora? Pois é, tem várias coisas que a gente precisa debater aqui, né? Até queria ter dito antes, me esqueci sobre a questão do princípio da legalidade, porque o que vai dizer, né? Que ninguém pode ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, eu não posso privar as pessoas da liberdade. Eu posso, de fato, pelo poder de polícia, limitar o direito dela, mas não privar o direito dela. Em nenhuma hipótese eu posso retirar o direito dela. O que eu posso é limitar esse direito dela. Até, né, se a gente pode pegar esse exemplo do decreto do governador, que ele tinha estendido, inclusive, para as cidades da Serra, e a Serra foi lá pedir que não, que queria liberar, e ele falou, bom, se os 14 prefeitos da cidade da Serra querem liberar, vou liberar. Mas o que acontece aqui? Além da questão do princípio da legalidade, tem também essa questão de, eu não posso por exemplo, né, uma questão até que eu estava lendo, que as pessoas idosas precisam muito da exposição à vitamina D também. Então, não posso evitar que elas vão na rua e peguem um sol. Mas, como o Estado também precisa pensar em várias questões, porque pode, inclusive, acarretar a responsabilidade civil dele se ele não preservar. Mas, assim, por exemplo, prender as pessoas, eu acho que é algo muito sério, muito complicado, que não pode ser feito. Até, né, acho que foi o anterior ministro da Saúde, o Moro, acho que foram, que fizeram um pacote que disseram que as pessoas poderiam ser presas, pegar 15 a 20 anos,
por causa dos crimes que já estão previstos no Código Penal, né? Que é a questão de causar epidemia, acho que a infração à medida sanitária, e não lembro qual era o outro crime, mas que estaria dentro dele também. Então, assim, são situações muito complexas e que precisam ser analisadas detalhadamente. Porque era o que eu estava falando antes. Eu sempre desconfio dar muito poder para o Estado. Eu sempre brinco nas aulas que eu digo que o Estado vai tomar tudo que puder de vocês. Né? Claro, não assim, isso é um exagero. Mas, assim, a pessoa aceitar a limitação do seu direito tem que ser algo muito bem observado. Porque, que nem eu estava falando antes, para isso virar um estado de exceção é muito rápido e a gente nem percebe, né? Tem aquele livro famoso agora que ficou como As Democracias Morrem, que fala sobre a fragilização das instituições. E isso é um detalhe importante em as pessoas se preservarem e não saírem à rua e serem conscientes, porque a partir do momento que as pessoas passam a não respeitar regras mundiais de saúde, isso acaba dando poder para o Estado exercer de forma arbitrária. E a gente tem que cuidar muito com a arbitrariedade do Estado e um possível autoritarismo. Então, tudo isso tem que ser muito sopesado e não tem como uma resposta pronta, né? A gente analisar a cada caso. Por isso, por exemplo, é importante que cada município possa se regulamentar, porque a realidade de cada município é diferente, não vai ser a mesma, assim como a de cada estado. Eu concordo com a senhora, assim, nesse sentido de os problemas serem muito específicos, né? A gente vê, assim, por exemplo, agora mesmo eu acompanho aqui diariamente o mapa lá da evolução da Covid-19 no Brasil e tenho visto, assim, por exemplo, estados que nem São Paulo, Rio de Janeiro, que, assim, eles têm a maior parte dos casos do Brasil disparado, em que pese eles ainda estarem numa melhor situação que os estados do norte, em virtude deles terem ainda como dar o acompanhamento à saúde das pessoas, terem leitos, respiradores, né? E o pessoal do norte tem alguns estados que nem o Ceará, tem muitos casos, lá Pernambuco e outros estados, tem muitos casos, mas eles têm menos, eu acho que o problema é hospitalar e leitos e respiradores às vezes, tem menos disponibilidade desses recursos, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for ver, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nos rincões, assim, né? Por exemplo, Alegrete lá, que é um município que eu acompanho também, eles têm 1 ou 2 casos ainda, são de pessoas que estiveram em Porto Alegre e foram para lá, né? E depois foram mandadas de volta para Porto Alegre para serem tratadas. Mas a epidemia não chegou lá. E às vezes as medidas que são boas para São Paulo não são as mesmas que são para Alegrete, né? E a disseminação da doença não chegou assim nessa velocidade que a gente vê em São Paulo, né? Que tem mais de 10 mil casos, é um monte de casos, né? Eu até posso dar uma olhada aqui. Mas eu também vejo um outro problema, professor, que me assusta às vezes, é isso que a senhora falou também do Estado ter muito poder, porque quando é o Estado ou a União, a gente consegue fiscalizar melhor. Mas quando cada prefeito é capaz de proibir as pessoas de entrar no seu município, isso começa a ficar meio assustador, assim, que nem a gente viu agora, né? Logo que começou em março, acho que começo de março, começou a quarentena e começou a haver esse contágio aqui comunitário, né, da Covid-19, teve alguns municípios do litoral que proibiram as pessoas de ingressar no município, né? Inclusive teve eu não me lembro exatamente qual município aqui do litoral do Rio Grande do Sul, que eles pegaram e fecharam a entrada, assim, fisicamente, né? Botaram areia lá e não deixavam as pessoas passar, né? Como é que a senhora vê essa situação, assim? Será que, né, aí não tem um risco maior ainda do ir e vir, né? Assim, dessa liberdade de ir e vir, e isso acaba prejudicando de fato a vida das pessoas, né? Vi pessoas que ficaram afastadas dos seus familiares, por exemplo, tem vários casos aí, ou pessoas que, por exemplo, são proprietárias de imóvel lá em determinada cidade, mas não podem ir para o seu imóvel, não podem, mesmo na situação de quarentena, porque não conseguem chegar. Como é que a senhora acha, assim, nesse caso, né, dos prefeitos, assim, não dá muita margem para arbitrariedade? Sim, acho que dá, né? Mas isso faz parte da fiscalização da população. A população tem que fiscalizar cada vez mais. Precisa existir uma participação da cidadania. As pessoas têm que se inteirar, têm que perguntar, têm que fiscalizar. Acho que isso faz parte da nossa cidadania. Inclusive, isso
é nosso dever perante a democracia. Foi Capão, né? Foi Capão que fechou, e não tem dúvidas que eles não podem fazer isso, né? Eles não podem fechar o município. Até depois, muita polêmica, e eles disseram que eles deixariam ingressar quem tivesse imóvel. Mas a gente não pode vedar isso, né? Realmente não existe esse poder para vedar as pessoas de entrarem no seu município. Isso é algo que as pessoas têm que poder fazer, né? Claro que o que acontece aqui também é uma questão de medo, né? As pessoas têm muito medo e isso dá margem para excessos. E isso tem que ser muito bem cuidado, né? Porque não é a pretexto de eu proteger a saúde da população que eu posso simplesmente fechar tudo. Então, claro, que nem eu estava falando antes, cada município tem sua realidade, tem que saber conforme vai agir, porém, não pode agir de forma arbitrária, né, de forma abusiva. Isso, inclusive, tem que ser fiscalizado pela população, faz parte do dever da população. E um detalhe importante também, né, fiscalizar dentro da legalidade. Não é porque eu quero abrir meu estabelecimento, porque eu preciso estabelecer, que o prefeito tem que ir lá e tem que abrir. Então, assim, ou por, enfim, eu quero que feche. Tem que ser coisas que precisam ser analisadas, e esse é o momento da gente cobrar uma postura correta dos governadores, dos prefeitos, do presidente, enfim, de quem for. Perfeito, professor, eu concordo plenamente com a senhora, né? Acho que é esse o caminho mesmo, né? E ao mesmo tempo, e que nem a senhora colocou, existem situações que nem o município, o estado mesmo de São Paulo e o Rio de Janeiro lá, né? E mesmo aqui na capital, a gente, em virtude da pandemia e de ter cessado essas atividades coletivas, que a gente conseguiu evitar que a doença disseminasse mais rápido. E no caso lá do Rio de São Paulo, em que pese ter embalado, assim, no começo, eles estarem com muitos casos, né, e, assim, um volume muito grande de casos, eles ainda conseguiram deter um pouco da doença avançar mais, né. Mas eu acompanhei algumas situações, em virtude das relações acadêmicas que eu tenho, de argentinos, por exemplo, professor, que estavam no estado de São Paulo e depois eles não conseguiam retornar para a Argentina, né. Esses tinham dois problemas. Primeiro, chegar na fronteira, e depois a Argentina fechou completamente a fronteira para o ingresso de estrangeiros e depois, inclusive, para o ingresso dos próprios cidadãos argentinos, né? E aí eles estavam tentando comigo ver como é que eles conseguiam fazer para retornar lá para a Argentina. E eu tentei mediar algumas situações de retorno, e aí o que eu aconselhei para eles era tentar chegar em Porto Alegre e de Porto Alegre ir para Uruguaiana e passar pela fronteira. E isso funcionou, pelo menos o pessoal que tinha conversado comigo, só que depois eles fecharam a fronteira de Uruguaiana, a própria Argentina fechou, e o consulado teve que receber esse pessoal lá e não tinha aonde acomodar, não tinha como acomodar essas pessoas, né? E acabou o consulado negociando com o próprio governo argentino para liberar o ingresso, né? Como é que a senhora acha que fica essa situação, assim, desse trânsito internacional? Porque a gente ainda tem, né, tanto assim, o pessoal estrangeiro que está no território nacional tem que voltar para casa, e isso tem situações dramáticas, porque às vezes as pessoas não têm nem recurso para ficar aqui, né? Quanto também tem essa questão dos brasileiros que devem retornar para o Brasil, né? E tem alguns que, quando é uma quantidade maior de pessoas, o governo federal está providenciando. Mas quando é uma quantidade menor, a gente está vendo aí, tinha alguns brasileiros no Tibete e em alguns países assim lá da Ásia, que eram poucas pessoas, que eles não estavam conseguindo retornar. Como é que a senhora acha que fica essa situação? Porque agora não é uma situação, talvez, de direitos fundamentais, pelo menos constitucionalmente, talvez para os brasileiros, sim, né? Mas a nível internacional isso já deve ser uma questão de direitos humanos, talvez, né? Como é que a senhora enxerga essa situação? Essa situação também é bem complexa, porque vai dizer respeito muito ao direito internacional, às relações internacionais entre os países, e aqui acontecem muitas coisas, porque as pessoas têm direito, né, a ingressarem ao seu país, enfim, são cidadãos, também têm seus direitos de transitar livre, né, inclusive o direito à liberdade delas é um direito humano, inclusive, porém, o que acontece aqui? Os estados também são soberanos, eles têm a sua soberania para exercer conforme eles entenderem mais adequados. E existe muita diferença de posicionamentos, né? Existem países que estão fechando as suas fronteiras, outros não, outros estão fechando parcialmente.
E existe muito essa situação de pessoas que estavam em outros países e não conseguem vir, né? Eu vi até um caso, acho que foi de um cruzeiro que ficou à deriva porque não conseguia É atracar em verdade. nenhum porto porque ninguém recebia eles. E Uhum. aqui entra muito o papel dos países de exercerem as suas relações internacionais, suas relações diplomáticas e trazer essas pessoas para os seus países, né? Essas pessoas não podem ficar. Eu estava acompanhando também, acho que tem uma menina na Itália também que não está conseguindo retornar para o Brasil. A minha irmã mora no Canadá e ela disse que o Trudeau lá já falou que quem quiser vir para o Canadá vem agora, que depois eles vão fechar. Também não sei se já fecharam ou não fecharam. Mas, enfim, isso também é uma coisa muito complicada, né? Esses dias eu estava lendo um livro, é um mini livro ainda, não saiu, acho que foi um capítulo do Yuval Harari, em que ele estava falando sobre essa questão dos países se fecharem. E que, na verdade, o que a gente precisa agora é de uma solidariedade. Só que, claro, também eu não posso ficar expondo, né, as pessoas, então eu preciso ter medidas de vigilância, medidas de saúde. Por exemplo, uma questão que é muito importante são os testes. A gente precisa testar as pessoas, isso é a prioridade em qualquer lugar, para que a gente saiba a real situação, porque a gente não tem o que fazer se a gente não souber a real situação. Perfeito, E essa professor. questão... Perfeito, eu concordo Não, com a você ia falar senhora. que essa relação... Pode seguir, desculpa. Não, você ia falar que essa relação diplomática internacional é realmente muito complexa e muito complicada. Também precisa ser analisada a cada caso. Um outro ponto que eu tenho visto também a nível internacional, desse pessoal que fica no exterior quando é estrangeiro, assim, mesmo em países asiáticos, lá na Índia mesmo, ou no Tibete, assim, os países que a gente pensa que são países mais, assim, espiritualizados e de certa forma, assim, mais receptivos, eles estão sendo vítimas de xenofobia, né? E alguns até mesmo são agredidos, porque mesmo que tenham dinheiro, o estrangeiro hoje num território assim é visto pela população muitas vezes como um potencial disseminador da doença e como um risco, né? Como é que a senhora enxerga essa questão assim? Será que o mundo vai, ao mesmo tempo que a gente consegue em menos de 6 meses, né? Em 3 meses, 4 meses, disseminar uma pandemia uma doença que começou na China, né? E chega aqui no Brasil, ao mesmo tempo os nacionalismos assim são afirmados tão veementemente e as pessoas que não pertencem, né, ao país são vistas assim como risco, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um mundo assim que a gente acaba tendo problemas globais, ao mesmo tempo os nacionalismos são cada vez mais afirmados, mesmo nesses países que a gente tinha como, né, países mais tolerantes. Como é que a senhora considera? Acha que o mundo vai mudar em termos de nacionalismo e fronteiras depois dessa situação? Isso vai ter uma repercussão? Ou a senhora acha que a situação vai melhorar em termos de direitos humanos e assim, essa recepção dos estrangeiros, territórios? E eu não afirmo só o brasileiro, porque o brasileiro é um povo bem tolerante, né? Mas esses outros países, assim, eles estão vendo como risco, né? Não sei se a senhora chegou a Sim, acompanhar alguma situação. Desculpa. sim, eu acho que vai mudar. Não sei se para melhor ou se para pior. Quero acreditar que para melhor, mas eu acho que vai ser para pior, né? E sim, a gente verifica nessa questão de xenofobia. A gente viu isso com a questão dos refugiados. Foram questões bem graves, assim, que as pessoas tendem a ter problema. E o que isso acontece, né? Qual o grande problema? A gente tem que entender aqui que nosso inimigo não é outro país, né? É o vírus. Enfim, a gente precisa combater o vírus. E as nações, elas acabam se combatendo e, na verdade, elas precisariam se ajudar, né? Por exemplo, a gente viu a questão que foi amplamente noticiada do Brasil, acho que tinha comprado testes respiradores e os Estados Unidos foram lá e passaram na frente porque pagaram não sei quantas vezes. Os Estados Unidos tentou proibir a 3M de exportar insumos. Enfim, e acredito que essas situações são coisas que não caberiam no futuro, né? O futuro tem que ser baseado na solidariedade, na humanidade, mas nesse caso a gente acaba vendo que as nações que têm mais poder acabam se utilizando desse poder em seu benefício. E talvez isso não seja o mais correto por questões de humanidade, né? Mas... Certamente. Eu acho que até esses problemas globais não há como enfrentá-los sozinho, né? Porque o próprio Estados Unidos, que é uma nação assim, que tem uma hegemonia militar e econômica, e de certa forma também, né, compete com a China, mas uma hegemonia comercial,
ela também depende dos outros países no final. Eu vi, por exemplo, quando eles estavam trancando a exportação de equipamentos de saúde para o Canadá, eu vi que o presidente canadense se manifestou dizendo, olha, vocês também compram insumos da gente aqui, vocês não vão deixar isso vir para nós, lembrem-se que outros insumos de saúde vocês compram da gente, e isso vai trazer um problema, né? Isso obriga, de certa forma, um jogo mais limpo, em que pese a gente está vendo muita concorrência desleal, que eu acho que é o que está acontecendo lá aqui nos nossos estados do norte, que não conseguem trazer, acho que a Bahia tinha comprado também respiradores, não está conseguindo trazer também, né? Então fica uma concorrência assim, desleal, né? E os preços disparando, né? Os preços disparando desses insumos, né? Internacionais. E me diga uma coisa, eu também estava pensando, né? Eu tenho um colega, eu até fiz uma live também com ele no Instagram, um amigo que é o Marcos Boeira, ele está na Itália lá. E ele falou que na Itália começou assim a situação de quarentena, quando começou, até porque foi uma situação muito dramática, né? A gente acompanhou assim a evolução dos casos e a insuficiência da saúde, do sistema de saúde para dar conta, né, do tratamento de saúde. Então, o número de óbitos disparando, eles não estavam dando conta. Então, a questão assim da reclusão e do pessoal ficar em casa, né, da quarentena mesmo, começou muito forte. Mas depois eles começaram a liberar, assim, e liberaram as pessoas, por exemplo, para fazer uma corrida, desde que fosse num perímetro ali de 1 quilômetro da casa, a pessoa poderia ir no mercado, desde que fosse uma pessoa da família, e sempre a pessoa tinha que imprimir um documento, dar o endereço e dizer aonde ia e sair com aquele documento, né? E agora, por último, inclusive, ele tinha uma questão de também poder levar o filho para passear, né? Então, nessa situação, a coisa começou a melhorar gradativamente, assim, em termos de quarentena, e foi, né, na medida em que os casos foram diminuindo, o governo foi afrouxando um pouco as regras. Mas ele teve um problema que a senhora estava mencionando agora, e como a senhora trabalha também com direito do consumidor, talvez seja interessante, gostaria de ver a sua opinião, que foi o seguinte, ele tinha passagens compradas para a esposa dele e para o filho voltarem para o Brasil. Só que agora, no final de março. Só que aí a empresa aérea simplesmente cancelou o voo. E aí o único jeito que ele conseguia de fazer com que eles voltassem era adquirir outras passagens, só que aí o preço era por pessoa $8.000. Não, 8.000 euros, né? Até não era dólares. Eu acho que deveria ser 8.000 euros. Mas de qualquer forma é um monte de dinheiro, né? Isso fazia com que, se a pessoa não tivesse todos esses recursos, não poderia voltar mais para o Brasil, né? Então, a perspectiva dele agora é voltar só em junho, julho, né? Como é que a senhora acha que fica essas situações? Porque acaba sendo, o direito do consumidor também é garantido constitucionalmente, e isso acaba refletindo de maneira muito complicada na vida das pessoas. Assim, de fato, não é só uma questão que nem a gente via, né? Assim, de inscrição na SPC ou coisa parecida, mas é uma questão que pode gerar tragédias nas vidas da pessoa, ou separação, né, de famílias, né? Como é que fica essa situação agora? Essas empresas, assim, elas vão ser responsabilizadas depois? Porque, claro que houve uma diminuição de voos, mas se o cara tivesse 8.000 euros por pessoa, ele poderia vir para o Brasil, né? Como é que a senhora enxerga que fica? A senhora, inclusive, trabalha com isso também no Juizado Especial Cível, né? A senhora é juíza leiga lá no Juizado Especial Cível, eu acho que em Canoas, né, professora? E também no Sim. balcão do consumidor da universidade, né? Como é que a senhora enxerga essas situações? Então, até vou aproveitar para responder um questionamento ali que o Guilherme tinha mandado antes para a gente, quais as perspectivas que a gente vê para o direito, né? Eu acredito que essa situação toda vai trazer muitas crises, muitas complicações, e acho que vai ter muito serviço para os advogados, porque são muitas situações que demandam muita análise, muitas situações concretas, muitas coisas que vão ter que ser estudadas, né? Coisas que a gente não viu. Acho que essa pandemia veio para acelerar a nossa quarta revolução industrial, né? Mas o que acontece aqui? A questão do consumidor é muito afetada, muito mesmo. Assim, a gente vê em relação aos preços abusivos, a passagem mesmo por 8.000 euros é um preço abusivo, ainda mais se eles tinham. E nos contratos, né? Seja contratos civis ou em relação ao consumidor, mas no consumidor, como ele ainda é hipossuficiente, tem uma proteção ainda maior,
tem a teoria da imprevisão, que é quando vem um fato que não estava previsto, um fato imprevisível, causado por uma força maior, por exemplo, agora, os contratos eles têm que ser revistos. Né? Até teve uma aluna que entrou em contato comigo, por exemplo, em relação ao transporte escolar da filha dela, que ela falou que não está sendo utilizado e que ela queria um desconto, que não teria como pagar. E Deus, não, de fato, se poderia, porque tem que ter uma revisão contratual para não ficar oneroso nem para a pessoa que transporta, nem para a pessoa. A mesma coisa da passagem, porque cancelou, mas tem passagem sendo vendida, não faz sentido. Uma coisa é se tivessem acabado com todos os voos. Mas se ainda existem passagens e ainda tem voos que estão transitando, e ele já tinha essa passagem comprada, isso sem dúvida é abusivo, né? É algo que não pode ser feito. E sim, ele tem que buscar os direitos dele. E nessas questões de voltar, de trânsito, eu acho que as pessoas têm que contar muito com a ajuda das embaixadas dos seus países. Uhum. Certamente a gente vai ter muitas situações, mas também estava conversando com outro amigo, o professor Ederson Porto, que também trabalha com empreendedorismo, ele aconselha muito as pessoas comporem, assim, né, os litígios, não necessariamente, porque agora até mesmo o judiciário em que PS está trabalhando, né, home office, mas as coisas não devem estar andando, talvez, nessa parte de indenização na mesma velocidade, né? E imagino, até não sei, a senhora de repente poderia nos colocar, né? Como é que fica essas questões, por exemplo, do juizado especial cível hoje em dia, né? Com essa situação da pandemia. E também o fato de que muitas vezes, né? Quando é um fornecedor que a pessoa já tem uma história de vida, uma história de negócio, né? Às vezes vale a pena compor, porque do outro lado também o fornecedor ele também está passando por uma situação dramática também e pode ser uma situação de quebra, falência geral, que vai também acabar repercutindo nessa questão assim de drama de vida também, perda de emprego, perda de fonte de renda, né? Então ele aconselha as pessoas a comporem, né? O que a senhora acha? Primeiro assim, como é que está funcionando o Poder Judiciário hoje, pelo menos nessa questão do direito do consumidor, do juizado especial cível, né? Qual é a realidade do Poder Judiciário na pandemia? E essa questão da composição, que eu acho que tem tudo a ver com a mediação, que eu sei que é um tema que a senhora aprecia muito, né? Já fiz bancas de trabalho de conclusão com a senhora a respeito do tema e sei da sua empolgação. Eu não tenho dúvida que as formas sensuais de resolução de conflitos vão ser o caminho agora, porque todo mundo está em crise, né? Não é uma ou outra pessoa. Todo mundo vai ter prejuízos, assim, não adianta a gente querer lutar contra isso, isso já aconteceu, já é algo que a gente vai ter que trabalhar com isso. As empresas sim vão ter prejuízos, vai ter muita gente desempregada. É triste, assim, né? Mas enfim, isso vai acontecer. E assim, como eu estava falando, assim como um consumidor tem problema, a empresa tem problema, o empregador tem problema, o empregado tem problema, todo mundo vai ter problema e todo mundo vai ter que ser mais cooperativo, mais solidário, né? Aquela questão que eu estava falando antes. Eu acho, inclusive, assim, pensando de uma forma otimista, que eu acho que essa pandemia vai trazer para aproximar as pessoas e acredito que as pessoas vão ser obrigadas a aprender a dialogar, né? Porque vai ser o caminho, não vai ter como ser feito outra coisa, até porque dependendo do que for, enfim, pode se quebrar a empresa, pode, enfim, várias coisas. Então, assim, a gente precisa realmente dialogar e entender o interesse da outra pessoa, né? Quando a gente trabalha em relação de negociação, por exemplo, tem o que a gente chama de negociação por interesses ou por posições. Aquela negociação por interesses é aquela em que a gente vai ver os interesses das pessoas, enquanto por posições é quando a pessoa bate o pé e quer aquilo de qualquer forma. E não vai, essa nova ordem global não vai ter espaço para esse tipo de posicionamento. Então, e sobre o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário está com os prazos suspensos até dia 30 de abril agora, por ordem do CNJ. Aqui em Canoas está trabalhando em regime de plantão só. Acho que nas outras cidades também, não tenho certeza. Mas aqui as nossas audiências do juizado estão todas suspensas. Acho que só tem audiência marcada a partir de outubro, se eu não me engano. Mas eu não tenho dúvida também que a demanda vai aumentar muito, porque as pessoas não vão conseguir pagar suas contas, enfim, né? Várias questões que vão ser discutidas. Nessa época agora eu já recebi vários, assim, possíveis clientes em relação a cobranças excessivas, pessoas ligando, telefonema, e acredito que esse não é o melhor momento para se cobrar. Claro que as pessoas têm que pagar suas contas, né? Mas, enfim, as pessoas têm que ser mais empáticas, né? E acredito que sim, as formas consensuais de resolução de conflitos estão aqui para nos auxiliar
no que for melhor, assim, e realmente as pessoas vão ter que aprender a olhar para outra pessoa e não só para si. Isso vai ser algo que vai ser forçado, né? Não vai ter o que ser feito. Uhum. E certamente isso é uma repercussão também, assim, no sentido de que aquele estado de normalidade, né, que a gente pensa assim, havendo o desrespeito a um direito, né, a negativa de um direito, a pessoa vai se socorrer do Poder Judiciário, pelo menos nessas questões assim negociais e de direito consumidor ou mesmo de fornecimento, as pessoas devem mais buscar o entendimento, e eu acho que vai abrir um campo assim para esses meios alternativos de resolução de conflito, e mesmo, eu não sei como é que se chama, né, a composição, assim, a autocomposição, as próprias partes se encontrarem, né, ligar um para o outro e tentar resolver de alguma forma, né, seja a questão do fornecimento do serviço, seja a questão do pagamento, do que esperarem, por exemplo, até outubro. Né? O acesso ao Poder Judiciário é uma garantia constitucional também, né? É um dos incisos do artigo 5º. Mas nessa situação que foge à regra, que é uma situação de excepcional, assim, né? Que mesmo a ir e vir, ou a liberdade religiosa e tantas outras garantias estão sendo dobradas, mesmo o acesso ao Poder Judiciário também, ele acaba, por um dado de realidade, por um dado da pandemia, por um dado de quarentena, sendo afetado também, né, professora? Então, a senhora acha que isso pode a mediação, será que vai surgir também como uma possibilidade de alteração, assim, dessa realidade, ou a autocomposição pelas partes? Como é que a senhora enxerga esse ponto? Primeiro, acho que é fundamental esse questionamento sobre o acesso ao Poder Judiciário, né, ou mesmo ao acesso à justiça, porque a gente não pode ficar sem isso. A gente tem situações muito graves, por exemplo, agora está sendo muito noticiado as relações de violência doméstica, que se agravaram muito, né, em relação a essas questões de confinamento. Então, assim, o Poder Judiciário tem que continuar trabalhando, né, claro, com os devidos cuidados. E, por exemplo, em relação à mediação, eu faço mediações, né, pelo Tribunal de Justiça, lá no Sejusc de Porto Alegre, e eles já estão trabalhando com a possibilidade de fazer sessões virtuais. Eles já estão questionando se as pessoas têm possibilidade, não tem. Só que aqui também entra em uma questão bem importante, que é a relação da infoexclusão, né, porque existem pessoas também que não têm acesso à internet, porque como a gente vive num país muito desigual, não é um direito que todos têm. Então, assim, tem que se estudar estratégias. E, por exemplo, a gente tem uma grande facilidade que é o processo eletrônico, facilita bastante a nossa vida em poder trabalhar de casa. Mas tem que ver essas pessoas também, que talvez não tenham o melhor acesso, como fazem, o que não fazem. Mas sim, acho que a autocomposição vai ser algo que vai ser, assim, já estava vindo, né, para ser cada vez mais fomentado, e acho que vai ser ainda mais, porque a gente precisa aprender a construir, né? A gente tem, as pessoas dialogam e entram em conflito e querem se destruir. E isso não é bom, né? Eu sempre brinco, o conflito existe na vida da gente e sempre vai existir. Então, assim, a gente tem que... O conflito é o que nos faz evoluir, só que a gente precisa saber dialogar esse conflito, né? E acredito que o Poder Judiciário, enfim, várias outras coisas vão ter que fazer isso agora. Professora, nós já vamos aí com 53 minutos, em seguida o Instagram vai encerrar a nossa live, mas eu gostaria de conversar com a senhora, assim, para lhe ver, assim, como é que a senhora, exatamente para deixar uma mensagem de esperança, né? Pelo menos eu tenho conversado com as pessoas, tenho enxergado nesse ponto essa situação, para os nossos alunos especificamente, né? O que a senhora acha agora, o estudante de direito, né? Eu vejo, ele vai ter que se readequar a essa nova situação, porque provavelmente o mundo, que né, a gente já falou aqui nesse nosso bate-papo, vai mudar depois dessa quarentena. Né? Que nem a senhora falou, já há situações aí de uso dessas ferramentas virtuais, da internet, processo eletrônico, e meios de mediação de conflito aí, né, virtuais também. Essas ferramentas que a gente está usando lá na universidade, tanto o ambiente aula quanto o Google Meet e essas questões de aulas virtuais, o Classroom e etc e tal, né? Os estudantes de direito agora, eles em que pesem, eles tendo essa aula que é à distância, não é tanto conteudística, digamos assim, há conteúdo, evidentemente, né? Mas a forma de transmissão do conteúdo é completamente diferente. Mas o que eu tenho visto é que tem habilidades
que serão exigidas nesse panorama jurídico pós-pandêmico, assim, né? E agora é o momento de desenvolvê-las, porque a sociedade vai necessitar de profissionais que não só saibam digitar no Word ou usar o Excel, mas que saibam usar essas ferramentas virtuais, né? Como é que a senhora acha? Agora, os estudantes de direito têm habilidades a serem desenvolvidas, a serem exploradas, há oportunidades para eles, né? E isso pode repercutir em que pese a gente está com os nossos direitos fundamentais, né, de certa forma restringidos, inclusive os direitos sociais e o direito ao trabalho, né? Mas há oportunidades também, né, que vão se abrir, que nem a senhora falou, pós-quarentena haverão muitos conflitos a serem resolvidos e serão necessários profissionais do direito. Isso vai perdurar por algum tempo, né? Então, e mais, os profissionais de direito para resolverem esses conflitos necessitarão de outras habilidades que o mundo anterior a esse fenômeno que está mudando a humanidade, isso é assim, todo mundo concorda com isso, né? Vai exigir. Quais essas habilidades, assim, e quais perspectivas, assim, de carreira que a senhora enxerga para os profissionais que estão se formando, nossos alunos aí? Obrigada. Primeira coisa, não tenho dúvida que a tecnologia tem que ser nossa aliada, né? A tecnologia está aí também, não adianta lutar contra ela, e a gente tem que utilizar ela da melhor forma possível. Então, acho que a utilização da tecnologia e esse domínio é algo essencial. Outra coisa importante, eu brinco com os meus alunos, quando tudo mudou, eles falaram, tá muito difícil adaptar, é muita mudança. E daí eu brinco que tem um autor que eu gosto muito, que é o Niklas Luhmann, que ele utiliza vários conceitos da biologia para explicar algumas coisas. Uhum. E aí eu brinco com eles que eu digo que a biologia nos explicou que a pessoa que sobrevive é aquela que melhor se adapta às mudanças, né? Que sabe se adequar ao meio. E eu brinco que, falando de uma forma mais simples, a gente pode usar o quem mexeu no meu queijo também, que a gente tem que saber lidar com as mudanças. Acho que isso é uma coisa fundamental. Saber lidar com as adversidades. Isso é algo, assim, que é fundamental, principalmente para esse momento. Claro que a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, não tem como não ficar, mas a gente tem que saber lidar com as adversidades. Outra coisa é a questão do uso da tecnologia, que eu já falei. A questão de saber negociar, acho que é fundamental também, de saber sentar, se colocar, ouvir. Essa questão da advocacia mais não tão combativa, né? Mais consensual. Claro que o conflito existe, vai existir, e existem pessoas que têm pontos de vista diferentes, mas a gente tem que agregar. Eu acho que as pessoas vão ter que desenvolver competências mais agregadoras a partir de agora. E eu não tenho dúvida que isso vai trazer muito serviço para quem é do direito. Né? Muito, muito serviço. Talvez a gente tenha que utilizar outras ferramentas. Uma coisa agora que os advogados estão fazendo muito é atendimento online. Tem vários escritórios de advocacia que estão fazendo webinars, né? Que é para trazer, chamar o público. Várias pessoas estão fazendo canais no YouTube para compartilhar seu conhecimento. Enfim, claro também que a gente tem que cuidar com as disposições do Estatuto de Ética da OAB, né? Que existem coisas que não podem ser feitas. Mas, assim, eu acho que saber utilizar a tecnologia ao seu favor é o fundamental. Até porque já se apontava, né? Eu sempre brincava com os alunos em Direito Internacional, eles achavam que eu estava meio louca, que eu dizia que a automação ia tomar o nosso lugar. E não é que ela vai tomar o nosso lugar, mas a gente tem que saber exercer a criatividade para utilizar ela ao nosso favor. É verdade, professor. Acho que isso... Concordo plenamente com a senhora e acho que isso pode, assim como a gente está passando por um momento de dificuldades, pode trazer novas oportunidades desde que as pessoas se preocupem em desenvolver as habilidades, né, professora? E isso vai trazer, em termos de eficiência e redução de custos, alguns ganhos, certamente, né? Então, professora, eu gostaria muito de lhe agradecer. Agora nós estamos chegando já às 3 horas. Em seguida, o Instagram encerra automaticamente a nossa live, né? Lhe agradeço muito, foi um prazer conversar com a senhora. Um abração, professora. E eu agradeço o convite. Outro abraço. Até logo mais na nossa reunião lá do curso. Um abraço. Tá bem, até mais. Um prazer. Tchauzinho.